Fala galera, beleza? Tô de volta aqui mais uma vez direto do meu canal do YouTube para agradecer e ao mesmo tempo aproveitar essa oportunidade, já que nós estamos juntos, para continuar os estudos sobre a matemática, tá? Como eu disse, a gente está naquele embalo maravilhoso para nos prepararmos para o vestibular da PUC-Rio e eu tenho certeza que você, com toda essa vontade, vai aproveitar bastante esses vídeos e essas dicas que eu estou promovendo para que você possa alcançar o seu grande resultado, tá? E nesse vídeo eu estou trazendo uma questão que já caiu na prova da PUC-Rio, uma questão que envolve, ao mesmo tempo, uma capacidade para você analisar uma equação do segundo grau, que você vai precisar também saber desenvolver uma inequação, sim, uma inequação, e que você vai, de certa maneira, trabalhar um pouquinho com a questão de um estudo do sinal, né? Compreender melhor determinado cenário. Então, é uma questão bem interessante e é uma forte característica da PUC, tá? Muitas vezes a PUC trabalha com função quadrática e aí do nada aparece uma equação quadrática, aparece uma inequação, tem que saber fazer estudo do sinal, é aquela loucura, mas eu estou aqui para te acalmar e para dizer que calma, respira e vamos junto porque vai dar tudo certo, tá? Vamos lá então para mais uma questão, já caiu na PUC e dessa vez é uma questãozinha de equação quadrática, que nos lembra função quadrática, que nos lembra inequação, enfim, você já sabe da história, tá? Vamos nessa, pessoal. Para quantos valores inteiros do parâmetro b, a equação x² mais bx mais 40 é igual a zero não admite raiz real. Professor, não me lembro de equação quadrática. Vamos lá. Para essa questão você tem que saber equação quadrática e tem que saber a leitura do deltinha. É isso mesmo, né? Aquele danadinho, o delta, ele está aparecendo aqui nessa questão e você tem que saber que existem três possibilidades quando você trabalha com o delta, tá? Você pode ter um delta positivo, você pode ter um delta nulo ou um delta negativo. Como assim, professor? Vamos lá primeiro trocar essa ideia, porque essa ideia é ponto-chave nessa questão, tá? Pessoal, relembrando aqui, ó, quando o delta é positivo, a gente acaba tendo dois valores reais e distintos, duas raízes reais e distintas numa equação quadrática, certo? Quando o delta é nulo, esses valores são idênticos, ou seja, você tem apenas um único valor real, uma única raiz real. E quando o delta é negativo, o que acontece é não existe x real nesse caso, porque não dá para calcular, por exemplo, raiz quadrada de número negativo dentro do universo do conjunto dos números reais. Complexo é outra história, porque entra a parte imaginária e eu conseguiria resolver, mas admitindo raiz real, nesse caso não há raiz real, não dá para você encontrar x que satisfaça aquele cenário. Tudo bem? E aí o enunciado, ele é bem enfático. Para quantos valores inteiros do parâmetro b, a equação x² mais bx mais 40 é igual a zero não admite raiz real. Pessoal, para não admitir raiz real, é porque estamos falando do deltinha negativo. Beleza? Só com delta negativo é que não vai admitir raiz real para aquela equação. E o que a gente quer saber? Quantos são esses valores inteiros do b, que está exatamente aqui, ó, para que aconteça esse cenário, né? Para que o deltinha seja negativo. Verdade é essa, né? Essa é a verdade, tá? Então vamos lá, vamos começar a desenvolver a nossa questão exatamente pelo deltinha. O delta, todo mundo já sabe, né? Que é b² menos 4ac. E se você não souber, tá sabendo agora, não tem problema nenhum, tá?
Então, b ao quadrado menos 4ac tem que ser menor que zero para acontecer esse cenário. E aí a gente vai ter que ir lá na nossa equação para identificar quem é o nosso A, quem é o nosso B, quem é o nosso C. Lembrando que o A é o valor que multiplica x ao quadrado. Nesse caso, é 1. Perfeito? O B é o valor que multiplica x, que curiosamente nessa questão é o próprio B. E o C é aquele coeficiente independente, né, que não está relacionado diretamente à incógnita da nossa equação. O nosso C, ele vale 40, tá? Então, ó, b ao quadrado, eu vou fazer o próprio b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 40. E isso tem que ser menor que zero, tá? Pessoal, vai ficar b ao quadrado. Daqui em diante eu faço menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 40 dá menos 160. Então, eu chego à conclusão de que b ao quadrado menos 160 é menor que zero. Esse 160 que está negativo vai para o outro lado da desigualdade positivo e eu chego à conclusão que b ao quadrado é menor que 160. E é aqui que muita gente acaba errando. Por quê? Porque se fosse uma equação, nós falaríamos que b é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 160. Só que ali eu não tenho uma equação, pelo contrário, eu tenho uma inequação. E quando a gente tem uma inequação pela frente, precisamos de sabedoria, de conhecimento para conseguir desenvolver aquele cenário, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para você compreender melhor o que vai acabar acontecendo com o restante da nossa questão, tá? Presta atenção para você não se perder. Vou colocar aqui em cima um exemplo. Imagine, no exemplo, a seguinte situação. b ao quadrado é menor que 4. Tudo bem? O que eu estou querendo descobrir nesse caso? Eu estou querendo descobrir um valor para b que, quando multiplicado por ele mesmo, né, porque é b ao quadrado, nos dê um resultado menor que 4. Com toda certeza, eu posso provar para você que o valor de b ele vai precisar estar entre 4 e menos 4. Ou melhor, entre a raiz de 4 e menos a raiz de 4, ajustando. Esse b está entre 2 e menos 2. Vou mostrar isso para você na prática. Quer ver só? Presta atenção. Tente imaginar um valor de b entre 2 e menos 2. Por exemplo, b igual a menos 1. Se eu substituir o b por menos 1, menos 1 ao quadrado, realmente vai ser um valor menor que 4. Concorda comigo? Até porque, ó, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E 1 é menor que 4. Logo, o b poderia ser menos 1. Eu poderia falar que o b é igual a 0. Naquele caso, também daria certo, porque 0 ao quadrado também vai ser um valor menor do que 4. Porque 0 ao quadrado dá 0. E 0 é menor que 4. Inclusive, também poderia dizer 1 para o valor de b. E aí ficaria 1 ao quadrado é menor que 4. O que também daria certo, porque 1 ao quadrado é 1. E realmente 1 é menor que 4. Mas eu não poderia dizer, por exemplo, o b sendo menos 2. Porque se nós fizéssemos menos 2 ao quadrado querendo que fosse menor que 4, não conseguiríamos falar isso. Por quê?
Porque menos 2 ao quadrado é 4. E 4 não é menor que 4, pelo contrário. 4 é igual a 4. Então, aquilo eu não posso afirmar. Assim como, se eu pensasse em 2 e dissesse 2 ao quadrado é menor que 4, não cabe, porque 2 ao quadrado é 4, e 4 é igual a 4, e não menor que 4. Ou seja, o aprendizado que eu trago a você é, se você chega num cenário de que b ao quadrado é menor que algum número, obrigatoriamente esse b estará entre a raiz positiva e negativa desse próprio número. Sendo assim, para conseguir desenvolver esse pedacinho aqui, a certeza que nós temos é o b estará entre a raiz quadrada de 160 e menos a raiz de 160. Só que agora nós temos um pequeno problema que a gente vai resolver, tá? Qual é o valor da raiz de 160, professor? Até porque ela não representa um quadrado perfeito. Se ela não representa um quadrado perfeito, vamos calcular a aproximação dessa raiz através de uma fórmula muito conhecida, né? E a fórmula é a seguinte: a raiz aproximada de um número n é igual ao próprio número n mais o seu quadrado perfeito mais próximo, né? Dividido pelo dobro da raiz quadrada do quadrado perfeito mais próximo a esse número n. Só que eu vou dar uma melhorada naquilo, lógico, né? Para não dar tanto trabalho assim para a gente. Até porque, ao calcular, a princípio, a raiz quadrada de 160, poderíamos fatorar ou entender que 160 é a mesma coisa que 16 vezes 10. Coloco raiz aqui, coloco raiz aqui também. A raiz de 16 é 4, então eu entendo que raiz de 160 é a mesma coisa que 4 raiz de 10. Então vai ficar assim, ó, menos 4 raiz de 10 é menor que b, que é menor que 4 raiz de 10. Porque é melhor trabalhar com raiz de 10 do que raiz de 160. Convenhamos, certo? Então vamos lá agora para fazer o cálculo da raiz aproximada. Vai ficar raiz quadrada de 10 é igual ao próprio 10, mais o quadrado perfeito mais próximo a ele, que seria o 9, dividido por 2 vezes a raiz quadrada do quadrado perfeito mais próximo, que é o 9, tá? 10 mais 9 dá 19. Aqui, raiz de 9 é 3. 2 vezes 3 é 6. E 19 divididos por 6 vai dar 3,16666. Beleza? Eu vou considerar como 3,16, até porque, se eu arredondar para 3,17, ultrapassaria o 10 como o cálculo da raiz quadrada dele. Tudo bem? Então, vou trabalhar com 3,16, tá? Logo, vai ficar assim, ó. Menos 4 vezes a raiz de 10, que eu estou aproximando para 3,16, é menor que b, que é menor que 4 vezes a raiz de 10, que é aproximadamente 3,16. Beleza? Vamos lá, pessoal. 4 vezes 3,16, o quádruplo de 0,16 é 0,64, né? 4 vezes 3 dá 12. Então, essa conta aqui vai dar 12,64. Logo, menos 4 vezes 3,16 vai dar menos 12,64. Pronto. Lembrando que o B está entre aqueles valores. E lembrando também que o B é um número inteiro.
inteiro. Está lá no enunciado, ó. Para quantos valores inteiros, então B pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Pessoal, números inteiros que correspondem a esse intervalo que estão entre menos 12,64 e 12,64. Quais são os inteiros possíveis nesse caso? Vou listar aqui para você, ó. Os inteiros possíveis nesse caso são o menos 12, o menos 11, o menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 11 e o 12, certo? Esses seriam os possíveis valores de B para corresponder ao que disse o enunciado. Mas eu quero saber quantos são. E aí você vai contar comigo da seguinte maneira. Do menos 12 até o menos 1, são 12 números inteiros negativos. Do 1 até o 12, são 12 inteiros positivos. E tem o 0, que é um inteiro nulo. Portanto, 12 negativos mais o 0 mais 12 positivos, total de 25 números inteiros. Portanto, gabarito letra B. Beleza! Mais uma questão para conta. Espero que você tenha gostado e aproveitado. E daqui a pouco eu tô de volta com muito mais. Não saia daí!